ao lado aqui do José Carlos Nassif, pré-candidato a prefeito de Cantagalo, que aguardei por um bom tempo, Zé Carlos, que a gente já mais ou menos entrevistou basicamente todo mundo. Aqui em Cantagalo está faltando essa entrevista e o candidato Paulo Vinícius Cordeiro. A gente já fez também com quase todo mundo, faltando o prefeito, que ainda não nos respondeu. Bom Jardim fizemos com todos, já fizemos em Duas Barras, né? E prazer em recebê-lo aqui pelo debate regional. E eu tenho certeza que vai ser um bom bate-papo entre a gente. Boa tarde. Meu amigo, boa tarde, o prazer é meu, né? Realmente a gente está um tempo conversando, né? A respeito dessa entrevista, né? Mas eu acho que o tempo é esse agora, é o correto, né? Eu tive que vencer algumas etapas, né? De partido, coligação e tal. E nesse momento, né? Eu acho que é hora de se falar isso, né? A gente vai entrar em campanha mais à frente, mas no momento aí eu vou te agradecer a entrevista para eu poder me apresentar, enfim, para as pessoas me conhecerem um pouco mais. Excelente, Zé Carlos. Primeiro, assim, que a gente sempre conversou bastante, te parabenizo aí sempre por ideias claras, assim, falando com muita clareza. E hoje você está vindo por qual partido? Como é que ficou essa situação sua de coligação? Já foi resolvida? Não é coligação, né? Você tem que montar uma nominata. Isso. Como é que tá? Em que pé que anda o start da sua campanha? Ô Duda, eu estou pelo União Brasil, né? A gente tem uma nominata de 12 pré-candidatos a vereadores, né? E daqui para frente a gente tem que cumprir esse ritual aí de pré-campanha, né? Como eu disse, só depois a gente vai poder falar em campanha, né? No União Brasil, eu estou me sentindo à vontade, é um partido de centro, né? É um partido onde eu acho que eu posso atuar, né? No sentido de trazer grandes coisas para Cantagalo, né? É um partido forte, né? E eu acho que eu posso utilizar isso nesse partido. Enfim, a política está aí, a gente tem que se apresentar. Eu vejo Cantagalo hoje com um potencial enorme, né? Quando eu penso aí nas questões de Cantagalo, que ainda pode ser muito trabalhada, tipo turismo, né? Que a gente trabalha pouco, né? O potencial é muito grande, né? Basta a gente colocar isso em funcionamento, né? Enfim, são muitas coisas aqui em Cantagalo, né? Eu, como cidadão, às vezes eu me preocupo com as questões, né, como a educação, né? Me preocupa muito a questão da educação, ela tomar assim bastante tempo de um jovem, né? São 12 anos aí nessa primeira etapa de estudo, e a gente chega ao final disso com um jovem ainda sem uma profissão, sem uma condição de entrar no mercado de trabalho. E a gente precisa tanto de mão de obra, você vê que o comércio está sempre reivindicando mão de obra e tal, e eu acho que a gente tem que preparar bastante, né, as crianças nesse sentido. Então, isso é uma coisa que me incomoda muito, né, um ensino que ainda pode evoluir muito. Eu vejo que isso aí, o próximo prefeito que chegar tem muito que trabalhar aqui em Cantagalo, né? Por um lado, eu vejo o seguinte, o Duda, a gente tem muita coisa a fazer em Cantagalo, mas me parece que a gente vai encontrar uma prefeitura enxuta, como sempre tivemos nos últimos mandatos. Então, isso é um facilitador. Você reconhece que existe um legado a ser recebido? Lógico, né? Todos os prefeitos que passaram por Cantagalo, de certa forma, fizeram alguma coisa por Cantagalo. É que o município está sempre em evolução, né? Eu acho que é chegado o momento, né, da gente ir um pouco mais além, né? Agora, muita coisa foi feita, tem base aí. E quando você pensa numa prefeitura que ela está sólida, quem vai chegar lá, né, já pode partir de um ponto que não precisa de recuperação de prefeitura, etc. Então isso aí me anima muito, né? Porque eu acho que tem muita coisa para ser feita em Cantagalo. Eu tenho uma característica, Duda, é o seguinte: eu gosto de viabilizar projetos, né? E eu vejo que Cantagalo precisa, assim, de uma certa organização, né? A gente, por exemplo, um setor de eventos, né, para
setor até na prefeitura, né? Eu acho que quem chegar lá vai ter a obrigação de preparar um setor bastante equipado para elaborar projetos, né? Para poder viabilizar isso através da ação política, né? Eu acho que esse é o papel importante de um político. Seria um caminho para atender novas receitas. Olha, exatamente, né? Se a gente fala que o município precisa desenvolver, que a gente precisa viabilizar as coisas, a gente tem que estudar bastante, né? Projetar isso, né? E a articulação política é que viabiliza isso tudo. Então, esse é o papel do político. Como a gente tem muita coisa para fazer aqui em Cantagalo, eu acho que um setor desse de projeto é fundamental para a gente desenvolver Cantagalo. Você falou até do União Brasil. O União Brasil, se eu não me engano, ele veio de uma fusão, né? Se eu não me engano, o antigo PSL. Do PSL, o DEM. E que montou realmente uma base muito forte, né? Que vem crescendo na última política. Eu queria que você pudesse esmiuçar um pouquinho quem são esses agentes capazes de olhar pelo município e quais tipos de possibilidade que a posição dessas pessoas na política pode colaborar com o desenvolvimento do município. O Duda, olha só, o município ele tem que estar muito atento para aquilo que ele de fato quer, né? Os agentes políticos, né, eles vão alternando, muitas vezes, né, vão mudando. O importante é que um prefeito de uma cidade ele tenha bom contato com todos os setores, né? Isso é fundamental. Então não dá para você chegar a uma prefeitura, montar um secretariado e ficar plantado na prefeitura esperando as coisas acontecerem. Isso não vai acontecer, né? Então você tem que botar a coisa funcionar e o agente principal, eu acho que é o prefeito, né? O prefeito ele tem que ir ao encontro dos políticos e viabilizar projetos, né? A gente não tem que ter a menor cerimônia em reivindicar qualquer coisa que seja. E é assim que a gente pode trabalhar, né? E assim que se deve trabalhar para poder conseguir o objetivo, né? Eu acho que aí o União Brasil, como tem vários políticos, né? Hoje a gente tem até o presidente da Câmara, né? Enfim, mas não é só isso. Eu não posso ficar preso, presidente da LERJ, eu não posso ficar preso a somente isso, né? Quem estiver reivindicando uma função dessa tem que estar preparado para ir ao encontro de todos os políticos e viabilizar projeto. O importante aqui, o foco aqui é Cantagalo. Quando a gente comentou a respeito assim, de um legado, eu enxergo duas possibilidades. Primeiro, assim, que eu acho que são valorosas e que precisam ser destacadas. Primeiro é uma estruturação, né? Eu vejo uma cidade organizada, limpa, com novos instrumentos. Isso é um aspecto que eu gostaria de você avaliasse, né? Os novos instrumentos que estão sendo entregues, como os quadras, como os centros, como uma série de questões, até mesmo o calendário, né, que vem se cumprindo. E a segunda questão que eu gostaria que você comentasse é a questão da articulação política, porque também eu vejo como um legado, por mais que as relações entre legislativo e executivo tenham suas nuances, em algum aspecto existe uma relação que, por mais o legislativo tem as suas reivindicações, o executivo tenta atender aquilo que é possível dentro das indicações. Eu queria que você pudesse dizer como é que você enxerga essa relação hoje e o que você acha que pode melhorar. O Duda, tratando desse ponto específico, né, o legislativo tem a obrigação de fiscalizar, né, o executivo. Isso é um dos pontos principais. O legislativo tem que propor coisas, né, projetos, etc., projetos de lei, etc. Agora, o mais importante, eu acho que é a relação que um prefeito tem que ter
com o legislativo, né? São poderes independentes, mas são parceiros, né? Então, a ideia de um vereador, ela tem que ser muito bem aceita, estudada, acolhida, e viabilizar isso junto. Nós precisamos evoluir. Nós não temos uma disputa, então eu não vejo o menor problema nisso, né? O vereador faz o papel dele ali, ele trabalha em função do município, ele levanta as demandas da comunidade, né? E o município tem que fazer de tudo para atender, porque ele é um representante, né, do povo. Então eu acho que isso é uma questão de parceria, né? Nós temos que ter uma parceria muito firme para poder fazer com que as coisas aconteçam, mesmo porque o executivo precisa, em determinadas situações, aprovar os projetos para poder executar. É assim que funciona. Então, eu não vejo o menor problema, né? Eu acho que no passado aí a gente vê algumas questões muito fortes de discussões. Eu acho que tudo isso acontece, mas acho que a parceria, a maneira de conviver é que é o mais importante. Você está focado, né, em produzir o melhor para Cantagalo. E em relação ao legado institucional, das coisas que hoje o município oferece, aquilo que pode ser melhorado e aquilo que precisa ser aproveitado uma vez que foi entregue. Pois é, rapaz, olha, você falou uma coisa importante até que você tinha falado das quadras, né? Eu, quando vejo as quadras que estão aí, são estruturas que estão ali sólidas, né? Elas precisam ser muito bem utilizadas, né? Como a minha preocupação número 1 é com a educação, eu acho que isso aí vem ao encontro daquilo que a gente precisa. A gente tem que utilizar esses espaços para poder viabilizar projetos, ações, né, na cultura, no esporte, né, no lazer, né? A gente tem que pensar o seguinte: se a gente tem essa estrutura toda, temos bastante quadra, nós temos que fazer isso funcionar. Então nós temos que adequar essas quadras muitas vezes para recepcionar os estudantes, né? Fazer muitos eventos, promover eventos nessas quadras é muito importante. Porque, olha como uma coisa leva a outra. A gente fala de turismo, né, do potencial turístico que tem Cantagalo, né, e tem, né? A gente precisa saber fazer isso virar realidade. Aí você está falando nas quadras esportivas e a gente está falando de educação, né? Quando você promove eventos na cidade, você cria um interesse diferente, você atrai pessoas para o nosso município. Se a gente fala em turismo, nós temos eventos, nós temos questões que interessam, né? Então essas quadras podem ser utilizadas e utilizadas na educação para os alunos ali fazerem N atividades, né? Então eu acho que nós estamos bem estruturados nesse sentido e acho que aí é questão mesmo de vontade de fazer. Com poucos ajustes a gente pode fazer muita coisa.